Pai amado e misericordioso, obrigado por mais este dia, pela tua bondade e amor que me sustentam a cada momento. Agradeço pela tua presença constante em minha vida e pela graça que me permite respirar e viver. Senhor, reconheço que todos os dias são repletos de desafios e muitas vezes me vejo diante de lutas que parecem maiores do que minhas forças. Por isso, venho a ti, pedindo tua orientação, proteção e a sabedoria necessária para caminhar conforme tua vontade, buscando sempre viver em verdade e retidão. Abençoe este momento de oração contigo neste momento. Deus eterno todo-poderoso, me coloco diante do Senhor, ó Deus Altíssimo, poderoso acima de tudo e de todos. Senhor, eu quero orar a tua palavra. Quero orar a tua palavra porque eu quero que as coisas aconteçam na minha vida. Quero que as coisas boas de Deus se manifestem no meu viver. Senhor, existe muita gente nesta terra, mas existe poucos que oram, e dos que oram, muitos costumam somente pedir. É egoísmo puro. Pedem coisas para si, pedem coisas que sentem vontade e que acham que é bom, mas pouca resposta de oração se vê. Senhor, é muito difícil orar. Como orar meia hora se eu me ajoelho e em 10 minutos não tenho mais nada para falar? Como posso eu conseguir vencer se não existe em mim palavras de gratidão a Deus? Como vou saber os conselhos de Deus se minha oração não dura mais que 10 minutos? Senhor, se o ser humano em sua maioria, hoje, mais de 8 bilhões de pessoas nesta terra, não conseguem orar em sua maioria, como estamos nós vivendo? Como estará a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus? Com certeza estamos longe de agradar a Deus e, por isso, não temos palavras de valor merecido para nos dirigirmos a Deus. Senhor, esta é a terceira oração que faço baseado em tua palavra e que fala a realidade da ansiedade no coração do ser humano desde os tempos antigos. Mas hoje, a ansiedade tomou conta do coração das pessoas. Senhor, quero orar baseado na história de Elias, tirando assim exemplos e testemunhos desta realidade que o ser humano pode enfrentar, e mostrar que mesmo passando tudo o que passou, mesmo Elias sentindo ansiedade e medo, a sua fé prevaleceu e ele venceu. Elias foi tomado de sentimento de medo, medo de morrer. E assim, a humanidade hoje vive com muito medo, com muita insegurança e muita ansiedade. Mas a nossa esperança é o Senhor, ó Deus Altíssimo. A nossa esperança são as tuas promessas, pois elas não falham. E Deus fala em 1 Reis 19, versículos 6 a 7, dizendo: E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Então olhou, e eis à sua cabeceira um pão assado sobre as brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a vir segunda vez e o tocou, dizendo: Levanta-te e come, porque a jornada é demasiada para ti. Quando Elias estava debaixo do pé de zimbro, uma árvore de poucas folhas no deserto, ali ele pediu para morrer. Pai, nunca podemos esquecer deste acontecimento. Elias estava fugindo, estava com medo e com muito calor e fome, e o estado de uma pessoa assim é de vulnerabilidade. Pai, quando uma pessoa hoje está dependente de um remédio para a ansiedade, o seu estado é de fragilidade muito grande. Mas Deus nos mostra aqui nesta passagem que na vida daquele que tem fé e temor de Deus, não importa a circunstância, ele visita, ele cura e ele levanta o caído para viver a vida que ele traçou para cada um. Um anjo foi até Elias e o salvou de todo aquele mal, livrou ele daquele sofrimento. Senhor, eu sei que o Senhor está vendo todos nós nessa terra. A tua palavra em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9 diz: Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele.
Elias foi perfeito com Deus. Nós devemos e podemos desejar muito sermos fiéis a Deus e ser suficiente para Ele vir, nos socorrer e nos livrar do mal, da ansiedade e do medo. Basta acreditarmos na palavra maravilhosa do Senhor, como, por exemplo, lembrar do que Ele nos aconselha em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação. É a palavra de Deus, é a boca de Deus que está dizendo que Deus não nos deu espírito de medo, ou seja, o medo, a insegurança, a ansiedade não vem de Deus, e está claro, Ele é um espírito. Mas o Senhor nos equipa com coragem, força, amor e equilíbrio para enfrentarmos qualquer situação. É um lembrete poderoso de que, ao confiar em Deus, podemos viver com ousadia e fé, sem sermos dominados pelo medo. Meu Pai, o inimigo das nossas almas nos aflige, exatamente na nossa mente. É na mente que ele gosta de morar em alguns e manipular a maioria. Senhor, a Tua palavra é como a Tua boca falando, mas é para quem crê. Quem crê na palavra de Deus sentirá o valor dela, meditará nela e procurará fazer de tudo para que sua mente seja renovada de acordo com a palavra. Pois, na mente, Satanás tem trazido para a vida das pessoas a ansiedade e o medo. E quando ele coloca esse espírito na mente da pessoa, ela já não é mais livre. Senhor, para provar as palavras desta oração, quero trazer a Tua palavra em João 13, versículo 2. Isso prova a veracidade das minhas palavras acima. Diz a palavra: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Senhor, eis o Senhor nos ensinando que temos que vigiar muito os nossos pensamentos. Judas andava com Jesus, mas seus pensamentos foram invadidos pelos pensamentos colocados pelos espíritos malignos, e mesmo diante do Filho de Deus, mesmo vendo todos os milagres que Jesus Cristo operava, não foi suficiente para que ele fosse livre de Satanás, que entrou em sua mente, o enganou e o destruiu. Pai, por isso as minhas orações são feitas baseadas na Tua palavra, porque me coloco com humildade diante do Senhor, reconhecendo a minha incapacidade humana de viver segundo o Teu querer. Mas o meu clamor baseado na Tua palavra atrai para meu coração o poder do Teu Espírito Santo, que me ajuda na minha mente, no meu coração e na minha fé. Pois eu não creio no que vejo, mas aprendi a crer no que está escrito na Tua palavra. E quando eu faço isso, o Senhor intervém em tudo para me ajudar. Senhor, quando Elias sentia-se como que no fim, Tu, ó Deus, lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, ungia a Hazael, rei da Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei de Israel, e a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para profeta em teu lugar. Então, meu Deus, que sirva de exemplo para cada um de nós, mesmo quando nossa vida está passando por um deserto muito grande de problemas e aflições, nós precisamos olhar para o céu, olhar para as promessas do Senhor, acreditar no que está escrito e jamais nos apoiarmos em nossos pensamentos, principalmente se não oramos e nem lemos a palavra. Que possamos olhar para Deus, lembrar de Deus e não ficar apoiando em homens e nem esperando a saída para o nosso problema em homens, mas em Deus e em suas promessas. Nossos problemas têm que servir para nos fazer autoanálise de consciência e nos colocarmos diante de Deus com nossos pensamentos, as palavras que falamos e cada ato que praticamos. E se nossos atos nos envergonham diante do Senhor, é o prato cheio para Satanás nos afligir por legalidade. É a brecha que ele espera 24 horas, dias, meses e anos para entrar em nossa vida e nos destruir. A verdade, meu Deus, é que a maioria dos problemas que as pessoas têm foram elas mesmas que atraiu.
Quando vivemos na desobediência a Deus, nossos atos nos levam a atrair problemas, e por legalidade que damos, o inimigo passa a dominar a mente e o coração. E depois disso, ele coloca todos os sentimentos dele. Ele é campeão em colocar medo, depressão, ansiedade, sentimento de inferioridade e insegurança. Senhor, quando ele coloca esses sentimentos no ser humano, a pessoa passa a ser marionete dele. Quando o inimigo encontra em nossos atos o que é próprio dele, ele cada dia faz a pessoa praticar mais aquele ato. E quanto mais tempo passamos longe de Deus, mais escravo do maligno ficamos. E nunca devemos esquecer do que Satanás fez com Judas Iscariotes. Satanás dominou Judas Iscariotes e quando Judas aceitou a proposta de Satanás, Judas deixou de ser livre, como que empurrou Deus para longe e todos seus sentimentos e sua vida se inclinou para o mal. A nós e a todo ser humano, Deus não só oferece consolo, mas também uma renovação de vida, se quisermos. Elias é restaurado e recebe novas responsabilidades, lembrando-nos de que, mesmo quando estamos na ansiedade, Deus ainda tem um plano para nós. Não somos esquecidos, e Ele nos guia para a frente, para o propósito maior que Ele tem em nossas vidas, mas precisamos acordar e dar um basta no nosso eu. Na verdade, Senhor, o maior termômetro que uma pessoa tem para saber se precisa de Deus é o seu estado de vida. Se o nosso estado de vida não for suficiente para nos levar a fazermos uma autoanálise e reconhecermos nossos erros diante de Deus, e assim mudarmos de atitudes, darmos um basta no nosso querer egoísta, então Deus não pode fazer nada por nós. Mas Ele é amoroso, é bondoso e misericordioso e nos dá um conselho, mas é preciso um querer profundo de ir até o Senhor. É preciso um querer profundo e sincero em deixar o pecado. E se quiser realmente que Deus seja o nosso Deus e nós sejamos seus servos e filhos fiéis, é só observarmos este conselho que Ele nos deixou em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos, pela oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Será que conseguimos entender por que a ausência de paz nas pessoas? O que o Senhor está nos dizendo? Que não devemos estar inquietos por coisa alguma, mas antes de estar inquietos, devíamos apresentar tudo a Deus. Mas o que o ser humano faz hoje? Ele vive louco atrás dos prazeres deste mundo, das coisas deste mundo. E quando está cheio de problemas, alguns vão a Deus, vão desesperados esperando resposta para agora, e elas não vêm. Pai, devemos ser realistas de que a maioria que vão a Deus em oração hoje não obtém respostas. Isso devido a ir a Deus inquietos, desesperados, pedindo, e o espírito do medo já está na pessoa. Muitos, quando vão a Deus, já está com ansiedade, já estão com medo e insegurança, isto porque viveu como seu coração quis e ignorou se agradava a Deus ou não. O que queria é satisfazer a sua vontade. Deus eterno, isso aconteceu muitos anos comigo. É do ser humano isto, meu Senhor. Mas eu dou graças ao Senhor, porque um dia eu acordei e vi que estava mal. Eu reconheci que precisava da ajuda do Senhor, ó Pai. E o Senhor mudou minha vida. Pai, não importa a vida que cada um tem. O que importa é quando uma pessoa quer ir para Deus. O que importa é quando uma pessoa deseja que Deus mude sua história. Pois quando a pessoa tem esse sentimento de fé em Deus e é genuíno, ele pode ir de qualquer jeito, como está. Porque Deus veio para os doentes e não para os sãos. Mas é preciso querer largar o mundo. O apóstolo Paulo nos lembra que devemos apresentar a Deus nossas ansiedades por meio da oração, confiando que sua paz, que vai além do entendimento humano, guardará nossos corações e mentes. Como Elias,
podemos confiar que Deus nos guiará e nos dará forças para cumprir sua vontade, mesmo em tempos de crise. Senhor, quero terminar esta oração agradecendo ao Senhor pelas palavras que colocaste na minha mente, no meu coração. São testemunhos dos homens de Deus como Elias e Davi que o Senhor nos deixou na palavra para que pudéssemos ver que todos corremos o risco de sentir medo e ansiedade. Davi mesmo disse, Salmo 55, versículos 6 e 7. Ó Deus, como Davi expressou o desejo de escapar das aflições, dizendo, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Deus eterno, quanta aflição e angústia sentiu Davi, ansiedade e medo diante de tantos inimigos. Senhor, os Salmos 42 e 43 nos mostram profundos relatos de uma alma angustiada, cheia de ansiedade, mas também firmada na esperança em Deus. Davi revela sentimentos que muitos de nós enfrentamos. A luta interna entre o desespero e a fé. Ele expressa sua sede por Deus, comparando-a ao clamor de um cervo por água corrente, enquanto lida com as perguntas e provocações ao seu redor, como no versículo, Onde está o teu Deus? Senhor, eu vejo contraste entre o lamento e a confiança dele em Deus. Fica evidente nas palavras, Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Salmo 42, versículo 11 e Salmo 43, versículo 5. Apesar da dor, ele escolhe lembrar-se de Deus e confiar que a alegria retornará. Meu Pai, não importa o que acontecer na minha vida, posso estar abatido como Davi esteve, mas todos nós devemos olhar para o Deus eterno, lembrar das lutas destes homens de Deus e jamais esquecer que eles venceram e que nós também vamos vencer. Pai, por estes salmos, eu vejo que não preciso esconder meus problemas do Senhor. Pelo contrário, podemos ir a Ele com todas as nossas ansiedades, porque Ele é o Deus que vê, que ouve e que restaura. Meu Deus, entrego o meu clamor nas Tuas mãos, entrego a minha oração lhe pedindo da Tua força, do Teu entendimento, para que cada dia mais eu me espelhe nestes homens de Deus, permitindo ao Senhor que renove minha mente com a Tua palavra, com a Tua fé e esperança. E sei que o Senhor me guiará no melhor caminho, no caminho da verdade, da retidão, da alegria e da paz. Ouça minha oração, Senhor. São os meus pedidos em nome de Jesus Cristo. Amém.